Vamos orar mais uma vez. Curva a sua cabeça. Pai querido, graça te damos, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. Pela tua bondade, a tua paciência conosco, teu amor, a graça do Senhor manifestada na nossa vida, o teu favor imerecido sobre cada um de nós. Te louvamos, Jesus, e queremos conhecer um pouco mais do Senhor, saber quem o Senhor é, segredos que estão no teu coração. Pedimos que o Senhor se revele a nós, que o Senhor possa acrescentar uma porçãozinha nova daquilo que o Senhor é e daquilo que nos move a continuar servindo ao Senhor, a buscar ao Senhor, a ser alimentado pela tua palavra, nutrido pelo seu Espírito. Nós colocamos nosso coração diante de ti, nossas ansiedades, medos, preocupações, problemas, a certeza de que não tem nada fora do controle do Senhor. Dá-nos um coração quebrantado e humilde, dá-nos ouvidos sensíveis para ouvir a tua palavra e discernimento, Deus, para separar a voz do Senhor das outras vozes que têm se achegado até nós. Nos move em direção ao teu reino, que a gente possa ser instrumento do Senhor para apregoar as boas novas, para trazer libertação para os cativos, para cuidar dos pobres, pregoar o ano aceitável do Senhor e curar os enfermos, Pai. É o que nós te pedimos. A nossa vida só tem significado e sentido se for para glorificar o Senhor e fazer o teu nome conhecido onde nós estivermos. Então, nos capacita e nos dê novas instruções e direção na noite de hoje, para que nós possamos continuar a carreira que um dia nós iniciamos. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite mais uma vez. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho aí sobre a caminhada com Deus, ou a caminhada com Jesus. Eu andei pensando um pouco sobre esse tema. Eu não sei nem por que isso veio na minha mente, né? Mas essas sentadas que às vezes a gente dá assim, começa a viajar, né? A pensar nas coisas. E esse assunto, assim, ele veio muito forte no meu coração, né? A respeito da nossa caminhada com Deus. A Bíblia, ela nos conta o tempo inteiro a respeito de um Deus que ele está sempre em movimento. Eu estava pensando em algumas coisas que Deus não pode fazer. Deus pode fazer tudo? Acho que tem algumas coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode mentir, né? Talvez ele até pode, mas assim, se ele mentir, ele vai estar negando a si mesmo. O que mais que Deus não pode fazer? Deus não pode aprender nada. Não tem ninguém que pode ensinar alguma coisa para Deus. Ele não pode aprender. E eu, vendo as Escrituras, eu acredito que Deus também não pode ficar parado. Desde o início, antes da criação, a gente vê lá no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Então, não é da natureza, pelo menos, de Deus, né? Essas coisas. Não faz parte dos seus atributos. E como ele é um Deus que não pode negar a si mesmo, eu acho que isso nem passa pela sua mente, né? Ficar parado, querer aprender alguma coisa, ou mentir, negar a si mesmo. E diante desse primeiro atributo, desse primeiro quesito, né, de não ficar parado, de ser um ser que está em constante movimento, Deus ele está sempre movendo, assim como ele se movia antes sobre as águas, hoje ele se move por todo o universo. É algo assim sensacional. Eu gosto de viajar demais nessas coisas assim, na grandiosidade de Deus, né? Tipo, você já parou para pensar que eu não sei quanto tempo que o universo existe, mas independente se teve lá aquele tempo antes ou tempo depois, mas que não existe um segundo igual ao outro. O tempo é uma coisa muito louca, né? Tem um
é provérbio, ou sei lá, se é um dito popular, fala, um homem nunca pode nadar no mesmo rio, né? Na mesma água. Porque não existe o mesmo rio. Então, a gente vive num universo de constante movimento que não existe um milésimo de segundo igual ao outro. É tudo sempre novo, tudo sempre mutável, tudo sempre em movimento. E Deus, ele é o agente disso. Como nós falamos, ele está fora disso tudo, ele vive num tempo além desse, que é o tempo Kairos, é o tempo de Deus, é onde ele se encontra na eternidade. Ele criou o universo através da sua palavra, que é um universo relacional, físico, a gente pode enxergar, mas que funciona numa outra vibe, num outro tempo, que é o tempo Cronos. Eu não entendo muito bem dessa teologia, desses dois termos. Depois talvez o Leozinho possa trazer um estudo para nós sobre isso. Mas são duas realidades espirituais diferentes, dois tempos diferentes. A eternidade não é um tempo mais longo, é um outro lugar de tempo diferente onde Deus está, o Kairos de Deus, o Kairos de Deus, e nós estamos dentro desse Cronos, que está em constante movimento. E a gente vê isso o tempo inteiro acontecendo na Bíblia Sagrada. As caminhadas. E nós vemos os homens andando e se movimentando, e eu não quero falar sobre a caminhada física, A Bíblia é cheia das caminhadas físicas, mas que nos remete, a gente elevar o nosso pensamento àquilo que é espiritual, A gente vê, por exemplo, a saída de Abraão. Ele sai caminhando em direção à terra prometida que Deus mostrou para ele. Ele vai caminhando ali, e na caminhada dele a gente vai vendo coisas sensacionais acontecendo. Os milagres de Deus sendo operados, mas mais do que isso, a gente vê vários Abraões ali. Como que Deus, durante a caminhada, foi forjando, transformando, mudando aquele cara. Ele dá uns tropeços, conta umas mentiras, mas ele é um cara que escutou o chamado de Deus para ele caminhar e ele partiu. Ele obedeceu e foi. Então, eu queria, na noite de hoje, que é o nosso primeiro dia, a gente começar a imaginar, ou a pensar, ou meditar sobre alguns princípios dessa nossa caminhada com Deus. Deus é um Deus que nos chama para a gente caminhar com Ele. Isso é muito legal, porque às vezes a gente lê a Bíblia assim e a gente não para um pouco para refletir sobre o significado verdadeiro das coisas. Eu fico imaginando Jesus, Jesus, ele era o cara que ele passa, quando ele chama os discípulos dele, ele simplesmente fala, me segue. E o que Jesus fazia? Jesus ficava dando rolé o tempo todo, Você pega os evangelhos e fala, então ele saiu dali, foi para Cafarnaum e tal, e lá ele se reuniu com os seus e ele curou alguns enfermos. Aí você leu assim, logo na manhã seguinte ele partiu dali, foi para Galiléia, para não sei o quê. Então, eu fico imaginando, porque hoje a gente tem uma facilidade, da gente se encontrar. Ô Pedrão, e aí, vocês vão dar um rolezinho? Nós vamos encontrar lá no Posto Chefão, beleza, aqui 9h30 nós estamos lá. Tá. Agora, quando Jesus chamava alguém para seguir ele, o cara tinha de ficar na cola dele o dia inteiro. Porque qualquer vacilo, cadê Jesus? A gente vê isso acontecer até algumas vezes, Lá no final do Evangelho de João, quando os discípulos, Jesus saiu, não sei para onde que ele foi, orar, e eles pegaram o barco e foram embora. Jesus foi andar sobre as águas para encontrar com eles lá. Na verdade, quando Jesus foi, ele já tinha um tempo que esses caras estavam seguindo ele, ele sabia. Mas muitas pessoas que começavam a andar com ele se perdiam depois. Porque tinha de ficar grudado o tempo todo.
Não dava para descolar, não tinha GPS, não tinha WhatsApp para falar, e aí, velho, você sumiu, onde você estava? Ontem a gente estava aqui dando rolé junto, na hora que eu fui ali na venda comprar uma cachaça, você desapareceu, eu queria te seguir. Falei, velho, não tem jeito, né? Eu fico imaginando quando o povo desaparecia, eles ficavam correndo atrás de Jesus. Onde é que está Jesus? Ficamos sabendo que ele estava lá em Cafarnaum ontem. Pô, eu estava atrás dele, véio, deu um vacilo aqui, ele desapareceu, agora não sei onde que ele está. Vou lá para Cafarnaum, falaram que ele estava lá. Aí o cara andava até lá, chegava lá, não, ele estava aqui antes de ontem, velho, já saiu, não sei onde que ele está, não. Então a importância da caminhada de ser todo dia, senão você se perde, toda hora, né? O pessoal gosta de falar muito dos domingueiros, vem só no domingo. Aí encontra Jesus no domingo e perde ele a semana inteira. E no domingo acha que vai encontrar ele aqui de novo, porque ele só está aqui. E aí vem para a igreja e encontra Jesus, porque ele está aqui. Não, ele não está aqui, ele está aqui também. Mas ele está em... Então, a primeira coisa é a intimidade. Eu não gosto de sermão de vários pontos, mas hoje nós vamos fazer alguns pontos. O primeiro é a intimidade. A intimidade com Deus, a gente fala, tem sido muito falado sobre isso, né, ultimamente. Tem que ter intimidade com Deus. Como que adquire intimidade com Deus? Como que a gente adquire relacionamento com Deus? Irmãos, não tem jeito de fugir. Não tem jeito de inventar uma fórmula para isso. Não tem jeito da gente criar um curso de quantos passos. Não, intimidade com alguém, intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, intimidade com Deus, a gente só consegue estando junto. Compartilhando. Abrindo o coração, se expondo, sendo transparente, sendo honesto, meditando, pensando em quem nós somos, colocando as nossas mazelas diante de Deus, abrindo nosso coração para o Espírito Santo. Não existe segredo em intimidade com Deus. Jesus falou que os segredos, né, lá em Jeremias fala, eu vou revelar coisas grandiosas e ocultas para aqueles que me buscam. Jesus, quando chamou os discípulos, estava partindo para ir embora, uma galera seguiu Jesus e ficou para trás, outros não começaram a seguir, outros foram um tempo, amavam quando ele fazia milagre, mas quando ele começou a pregar a verdade, vazava. Né? Pessoas que uma hora estavam legal com Jesus, outras não estavam. Mas aqueles caras no tranco e nos barrancos, todos pecadores, todos iam pisar na bola depois, mas uma coisa que aqueles caras fizeram, eles seguiram Jesus até o final. Só abandonaram lá na hora da cruz. Mas eles caminharam ao lado de Jesus, o tempo todo, e Jesus falou, agora eu vou chamar vocês de amigos, João 15. A intimidade fez aqueles caras saírem da posição de simples servos, ou discípulos, ou aprendizes, ou sei lá o quê, para entrar na condição de amigo. Gerado pelo quê? Pela intimidade, pelo tempo junto, pela disposição em caminhar, pela disposição de estar no mesmo lugar, pela disposição de, quando todo mundo fala, esse discurso é grande demais, você quer vazar também? Não, Senhor, eu não vou vazar, não. O Senhor é tranco e barranco, nós estamos aqui, mas as palavras de vida eterna veio do Senhor mesmo. Então, o primeiro ponto que eu queria falar é esse, né, intimidade. Tem um cara aqui, a Bíblia fala muito pouco nele, ou quer dizer, não fala nada dele, que é Enoque. Gênesis 5, 20. Vou ler o 22 e até o 24, ele lê só o 24. Andou Enoque com Deus, e depois gerou Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e aí ele já não era, porque Deus o tomou para si. Esse cara é o cara que é um mistério da Bíblia, né? Ele foi tomado, ele não morreu. A Bíblia não fala nada de Enoque. A Bíblia não coloca Enoque como um grande homem que fez maravilhas, que venceu exércitos, não foi rei de Israel, ele não foi juiz, ele não foi um grande profeta, ele foi nada. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. A única passagem que tem sobre Enoque é Gênesis 5, 24, tem
praticamente o mesmo texto lá em Hebreus, que fala, Enoque andou com Deus e foi tomado para si. E no livro de Judas fala que ele profetizou contra um povo que não andava com Deus. Ele deu uma profecia de julgamento para aqueles que não andavam ou não caminhavam com Deus. Então, Enoque caminhava com Deus. Isso foi suficiente para ele ser tomado, para ele ser levado, sem muita coisa, sem muito glamour, sem grandes feitos. Mas a Bíblia que fala que Enoque, ele andou com Deus, ele teve intimidade com Deus e Deus tomou ele para si. Eu acredito que todos nós temos um tempo, né? A gente cumprir aqui no Kairos, no Cronos, no tempo humano, aquilo que Deus projetou no seu tempo do Kairos. Ele projetou no Kairos para a gente cumprir no Cronos. E quando esse tempo chega, ele acabou. Fizemos o que era para ser feito e aí Deus nos recolhe. Enoque foi tirado antes dele experimentar a primeira morte. É um mistério. Mas uma coisa é clara, a Bíblia fala, Enoque andou com Deus. Então, a primeira coisa é a intimidade. Segundo, obediência. E eu quero ler Jeremias 32:40. Diz assim. Jeremias 32:40. Está achando aqui? Tá. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Uma das coisas que é o Deus, que a gente vê no Antigo Testamento, Deus sempre requerendo do povo de Israel, era que muitas vezes o povo de Israel, eles até estavam fazendo um modus operandi bacana, legal. Isaías fala muito sobre isso, Jeremias fala menos, mas também fala. Os profetas do Antigo Testamento, toda hora eles alertavam o povo de Israel. Olha, vocês estão fazendo certo, vocês estão cumprindo isso, vocês estão fazendo uma lei bacana, legal, estão obedecendo, mas vocês não estão andando comigo. O coração de vocês, na verdade, está longe. Vocês estão buscando cumprir os ritos, fazer a liturgia certa, colocar as ações em prática corretas, muitas vezes tentando até alcançar o favor de Deus, mas o coração longe. Irmãos, e a caminhada com Deus, ela não funciona assim. Ela precisa ter a intimidade e a obediência, mas tanto a intimidade como a obediência, reflexo de uma expressão de amor, de entrega, de desejo de estar junto. A gente não consegue criar intimidade com quem a gente não está afim de estar junto. E a gente pode obedecer a alguém também, pela posição que ele tem de, talvez, exercer algum tipo de poder, etc., para nós, mas a verdadeira obediência, Jesus falou, ela tem que ser baseada no amor. Assim como é um pai e um filho. O seu filho, você colocar ele trancado num lugar e falar que ele não pode comer tal coisa, não tem expressão nenhuma de amor. Mas o dia que você sair de casa, deixar tudo aberto e falar, papai não quer que você come. E aí ele não vai comer por causa que ele sabe quem você é. Então, a intimidade e a obediência, elas precisam, todas as duas, elas caminhar em direção a essa submissão em amor a Deus. E os profetas, eles falaram tudo isso. O que acontecia sempre com o povo de Israel? Eles começavam a deixar o coração deles distanciado do Senhor, eles buscavam a fazer as coisas certas. Mas quando essa conexão de amor ela é quebrada, até as coisas que a gente vai fazendo correta, aos tempos elas vão ficando erradas. Presta atenção nisso. Se não existe uma solidificação de amor na nossa caminhada com Deus, em pouco tempo aquilo que você faz correto também vai começar a ficar ruim. Você vai perdendo as referências.
Então, você pode estar exercendo o seu ministério com zelo, com tudo, mas Deus pode esperar que daqui a pouco a casa fundamentada na areia, ela vai ser devastada. Então, essa obediência, ela é baseada no amor e também na escolha. A gente escolhe obedecer a Deus, mesmo diante das dificuldades. Israel, ele mostrava muitas vezes uma fidelidade grande com Deus quando as coisas estavam indo bem. Quando as coisas começavam a apertar, quando as dificuldades começavam a aparecer, eles buscavam atalhos. Quando eles tinham, às vezes, grandes batalhas para enfrentar, eles deixavam de consultar o Senhor, eles confiavam em outras coisas. O salmista fala, uns confiam em carros e outros em cavalos. Por que ele escreveu isso? Carro e cavalo dava segurança na guerra, né? O exército que tinha muito carro e cavalo, era um exército tinha capacidade de avançar, tinha uma capacidade bélica melhor, tinham estratégias de guerra que você poderia usar, os carros, os cavaleiros. Então, quando um exército crescia com muito carro e cavalo, e o exército de Israel deve ter experimentado isso, porque o salmista falou assim, agora a gente está de boa, não precisa consultar muito o Senhor, não. Porque a gente já tem as manhas da guerra. Nós temos carro bastante, temos bastante cavalo, é só partir para cima. A confiança na logística. Então, as nossas escolhas, diante das nossas batalhas, da nossa dificuldade, ela vai nos remeter para andar em obediência ou em desobediência. Ou na confiança do Senhor, ou na confiança daquilo que nós temos além dele. Seja carro, seja cavalo, seja trabalho, seja situação de poder, seja dinheiro, seja o que for. Deus não está nos chamando para andar com Ele e a gente caminhar levando outras coisas, outros mecanismos que a gente possa levar para colocar nossa confiança. Então, Jesus falou, quando Ele chamou, né, remeto mais uma vez a Ele chamando os caras, falou, não precisa levar nada. Não precisa levar nada. Senhor, não precisa levar nada. Deixa eu enterrar minha mãe, então não precisa vir, não. Eu tenho muita grana, dá tudo para os pobres e me segue. Então você vai ficando por aí. Nós vamos dormir aonde? Sei não. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Se estão a fim de me seguir, vocês me seguem. É eu e mais eu e mais eu. Só eu. Intimidade, obediência. A obediência alicerçada ao amor, sem ser simplesmente buscando o modus operandi, mas o relacionamento em amor vai gerar obediência com amor. O próximo, 2 Coríntios 5, 7, é a nossa fé. Por que fé? Porque a gente não sabe aonde que o Senhor está nos levando, né? Alguém sabe? Alguém tem ideia aonde que você vai estar amanhã? Cada momento da nossa vida é um momento de fé, né? Cada segundo, igual eu falei, não tem um segundo igual ao outro, então não tem um segundo que a gente também não precisa de fé. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 15 minutos. Caiu agora um avião lá Agora não, né? Eu fui falar com a minha... Eu estou meio atrasado. Eu falei com a minha mulher ontem, se ela tinha visto. Ela falou, isso foi semana passada, um avião na Índia, né? Caiu lá. Aquele pessoal ali devia ter gente que tinha reunião no dia seguinte, tinha pessoa preocupada com boleto, tinha gente que tinha jogo de futebol na outra semana, tinha marido que estava ali indo
arrumar uma namorada e deixou a esposa em casa e estava no avião viajando. Então tinha gente, todo mundo que estava ali naquele avião tinha um plano para o dia seguinte. Aliás, tinha um plano para logo depois que o avião pousasse. Então tinha 279 projetos ali feitos, gente confiante, pessoas com certeza de que ia fazer certa coisa e acabou tudo ali. Num tique, mudou tudo. E a gente precisa ter essa confiança, essa fé em Deus o tempo todo. Por quê? Porque nós não temos resposta de nada, essa é a verdade. A gente fica querendo procurar um monte de explicação para um monte de coisa, inclusive para saber quem Deus é, mas nós não temos as respostas de absolutamente nada. Nós não sabemos o que vai acontecer no próximo segundo, no próximo minuto. É por isso que a vida inteira passa tentando administrar isso. Isso é o quê? Isso é a gente saber o que a gente não tem controle sobre a única coisa que é problemática nesse mundo, que é a morte. A morte é o único problema que nós temos. As outras coisas, elas são todas secundárias, passageiras, momentâneas, que têm, na verdade, uma significância na nossa vida desse tamanho. Na nossa vida, que é cronos, desse tamanho. Você imagina no kairos, que é eterno. O que isso significa? Absolutamente nada, mas nós temos um problemão que é a morte. Então, a gente precisa caminhar com Deus em fé. Por quê? Porque nós não temos as respostas. Caminhar em fé é você andar com Deus quando tudo está mostrando do lado ao contrário. Quem já teve essa experiência aqui? Quem já viveu um momento na vida assim? Você está andando, e nada está acontecendo, e nada está mudando, e você está orando e continua a mesma coisa, você continua orando e continua a mesma coisa, e você vai fazendo e vai piorando, e aí quando você acha que não dá para piorar mais um pouquinho, piora mais um pouquinho, e você vai... Mas nós vamos andando. Nós vamos seguindo. É porque é de fé em fé. O justo vive pela fé. Então a gente não vive pelo que a gente está vendo. E graças a Deus, porque o que a gente está vendo, daqui a pouco você já não está mais vendo. Você está entendendo? Não existe sustentabilidade no que a gente vê, pessoal. Nenhuma. Não existe nada que a gente olhe e fale assim, cara, agora pronto, encontrei o porto seguro, estou vendo com os meus olhos. Não, pluf, amanhã desapareceu. Então, é até irracional a gente querer viver pelo que a gente vê. Não é verdade? É irracional. A fé é o dom que Deus deu para nós, né? Para a gente viver de maneira sóbria, sem ser como um cachaceiro do mundo que vive viajando e sonhando nas coisas que os olhos estão vendo, porque o que você está vendo agora, daqui a um segundo, você não vê mais. Até o ônibus que você está esperando, se você der um vacilo, você perdeu. Ele vai ter que esperar o próximo. Então, a fé na caminhada com Deus. Intimidade, obediência, fé. Amós 3:3. Vocês acharam que Amós é difícil, você vai ter que voltar lá, passar, ele é pequenininho, você vai para Joel, ele já passou, aí você vai lá para o Badias, ele ficou para trás, ele está vendo. Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Quem anda com peixe, peixinho é. Se não andar com quem... Se andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Não dá para andar com Deus e não querer buscar santidade. Porque Deus é santo. Na verdade, Ele é o único santo, né?
são alguns atributos que só Deus tem. A glória de Deus, não sei se eu posso dizer isso, eu entendo que a glória de Deus é a unificação de todos os atributos de Deus num ser só. Então, essa é a glória de Deus. Por isso que a gente não pode chegar perto, senão a gente é consumido. Então, alguns atributos de Deus, Ele compartilha conosco. Por exemplo, bondade. Deus é bom, nós podemos ter atos de bondade, amor. Agora, santidade, não. Santidade é um atributo que só Deus tem. Por quê? Porque santidade é plenitude. Tem jeito de você ser meio santo. 99,9% santo. Não. Ou você é santo ou você não é santo. Então, só Deus é santo. Verdadeiro. Só Deus é verdadeiro. Você pode ter momentos de... Então, todos esses atributos que só Deus tem é a glória de Deus. E para que a gente possa caminhar com Deus, a gente tem que caminhar buscando essa natureza dele, a santificação. A santificação é um processo que parte de Deus, não parte de nós. O processo de santidade não é um processo que a gente sai atrás buscando, mas é um processo que a gente se encontra e deixa Deus agir em nós. A gente vê muitas pessoas, eu estou discipulando um rapaz aí que eu estou ganhando para Jesus. Ontem ele me mandou um áudio engraçadíssimo, gente. Eu queria compartilhar ele aqui, mas não posso expor o irmão, né? Nem vou falar o nome dele, mas foi engraçadíssimo. Ele me mandou um áudio de 3, 4 minutos. E ele assim me falando, Leozinho, o tanto que ele estava apaixonado com Jesus, o tanto que ele estava apaixonado com os cultos, com as palavras, com a Bíblia. Mas toda hora ele falava assim, mas sei o que é, pastor? É o seguinte, eu estou morrendo de medo de te decepcionar, porque eu não vou converter. Eu não estou afim de converter. Entendeu? Mas assim, eu estou com o meu coração totalmente aberto, eu estou amando as palavras, eu estou amando os encontros, eu estou gostando demais. O Novo Testamento eu acho muito doido, porque tem aquele Deus que parece que é um Deus irado, mas o Evangelho de João é sensacional, eu estou curtindo, assim, eu estou muito feliz e tal, mas eu estou muito preocupado de decepcionar o Senhor, entendeu? Porque assim, eu não vou converter, cara. Entendeu? Eu não estou afim de me converter. Já converteu, né, cara? Você não está nem sabendo o que você está falando, né? Por quê? Porque pelas conversas que eu tenho com ele, eu já saquei qual que é a dele. Né? O eu não vou me converter é o seguinte, eu não estou afim de parar de tomar minha cachaçinha. Entendeu? Pô, eu não estou afim de parar com os meus rolé. É isso que para ele eu converter. Então eu não estou afim de converter. E ele está, é isso mesmo, velho. Eu também não... Quem está? Né? Então, a santidade é um reflexo da nossa caminhada com Deus, não é um propósito ou um voto que a gente faz e fala, cara, agora eu vou parar de ver pornografia, eu vou parar de tomar cachaça, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo, eu vou virar santo. Quanto mais, na verdade, você pensa nessas coisas, isso mais alimenta a sua vontade de fazer. Quanto mais você insistir em lutar contra o seu pecado, mais você vai pecar, pode ter certeza. Mas é a entrega e a disponibilidade da caminhada que vai fazendo o processo acontecer dentro da gente. À medida que a gente vai andando com o Senhor, a gente vai se transformando à imagem e à semelhança dele. A gente vai aprendendo dele. A gente vai moldando igual a ele. É assim nas nossas relações humanas. Né, Guto? Comprei uma motoquinha agora, gente. Coitada da minha mulher. Eu pego o dinheiro da feira e vou comprar acessório. Vou comprar uma bota nova, estou achando o máximo, né? É assim, né? A gente começa a falar a linguagem, né? E aí, vão dar o rolê. Aprendi ontem com o Guto uns sinais de motoqueiro. É assim, não é? O adolescente vai andando igual, põe o mesmo boné, põe a mesma coisa, escuta a mesma. E com Deus você acha que é como? É a mesma coisa. Então é a caminhada com o Senhor, é a intimidade com o Senhor, a intimidade gera amor.
o amor gera obediência. A obediência e o amor gera fé, porque você confia com quem que você está andando. A partir do momento que você começa a andar com Deus, e aí você se entrega a Ele, você entra numa relação de intimidade, a relação de intimidade vai te levar para esse lugar de obediência. Esse lugar de obediência vai gerar em você uma situação de amor, e esse amor vai gerar em você desejo de santidade. É o Espírito de Deus operando em nós essa transformação. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa sensacional, e que muitas vezes é muito mal interpretada por nós, né? Esse negócio de tirar versos da Bíblia assim, ao acaso, que é aquele texto lá de Romanos 8, que ele fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Aí você continua lendo o texto, faz isso na sua casa, que você vai ver. O que é essa todas as coisas cooperam para o bem? Que bem que é esse? O bem é te transformar igual a Jesus. Não é todas as coisas cooperam para o bem, que você abriu uma empresa e como todas as coisas cooperam para o bem, você vai bombar de ter lucro. Não. Não é que todas as coisas que cooperam para o bem vai fazer você... o seu filho lá nunca ter problema. Não. Não é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é que você não vai ter problema lá no seu condomínio com o chato do seu vizinho, não. Todas as coisas, existe uma conspiração cósmica para quem anda com Jesus, que é te fazer ser parecido com Ele a cada dia. Que é te santificar cada dia mais. Então, todas as coisas cooperam para o bem. Então, quando você está andando com Jesus... uma promoção no serviço está te santificando para você se tornar mais parecido com Ele. Uma demissão também. Quando você está andando com Jesus, a celebração do nascimento do seu filho está conspirando para te santificar a imagem e a semelhança dele. O enterro do seu pai também. Então, todas as coisas, elas estão caminhando juntas para aqueles que andam com Deus, para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, Amós 3,3 diz isso. Como andarão juntos se não tem concordância? Jesus, ele sempre a palavra de Jesus é sempre mais sábia, né? Ele fala: como que dois cegos vão caminhar juntos? Os dois vão cair na mesma cova. Quem que são cegos? Qualquer um que você andar que não seja o Jesus é um cego. Você é outro. Então, nós que somos cegos, e todos nós somos, nós temos que andar com quem? Com aquele que é a luz do mundo. Se você não andar com aquele que é a luz do mundo, dá ruim. Perseverança é o último. Hebreus 12. E corramos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, essa nuvem de testemunhas é os heróis da fé, né, que estão nos assistindo lá da arquibancada celestial. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Em inglês tem uma palavra que chama encumbrance, que eu acho bem interessante sobre aqui. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele está falando... a gente desprender, né, na caminhada, na corrida cristã, dessas pequenas coisinhas que nos prendem, que nos perdem. Né? Quando a gente pensa nessa caminhada, né, quando a gente vai fazer, quando alguém te chama para fazer uma caminhada, o que você pensa? Você não vai colocar uma coisa pesada nas suas costas, uma roupa, não. Você vai... Quanto menos peso você carregar, melhor, né? O pessoal que foi no Legendários aí sabe. Uma coisa é você fazer uma caminhada pequena carregando uma mochila de 100 quilos. Outra coisa é você fazer uma caminhada longa.
A caminhada cristã, a caminhada com Deus, não é uma caminhada curta, é uma caminhada longa. Então, o escritor de Hebreus aqui está falando, olha, tem que desfazer desses nhenhenhé, desses mimimi pequeno. Tem que ir tirando. Já viu o corredor de maratonas? Os caras, nem a meia vem, você nem vê a meia, né? É tão pequenininha que entra para dentro do tênis. Os tênis nem tem cadarço mais. Os uniformes são de aquela laser, né? Assim, por quê? Porque 50 metros não faz diferença nenhuma, mas uma maratona de 50 quilômetros, você carregar 50 gramas a mais, faz uma diferença monstruosa. Então, o escritor está falando, olha, vão abrir mão, larga para trás. E aqui ele está escrevendo para um povo santo. O livro de Hebreus, não sei quem escreveu ele, né? Foi Paulo, quem foi, não sabe quem escreveu até hoje. Mas o livro de Hebreus, ele faz uma leitura assim, espiritual, mostrando, na verdade, grandes coisas que na antiga aliança era sombra, né? Era algo material que a gente poderia imaginar para algo muito maior que era o espiritual. E ele está escrevendo para leitores maduros, a gente vê. Não é uma criancinha na fé, não consegue perceber a profundidade do livro. A gente que tem 2000 anos que está escrevendo, a gente ainda tem muita coisa que a gente não entende, a gente fica buscando, mas ele está escrevendo de maneira clara para um povo amadurecido, um povo maduro. Então, ele está falando aqui, não é de abandonar a prostituição, não, isso ele falou lá em Romanos, para a igreja em Roma, ele fala para Coríntios, que os caras estavam lá pervertidos sexualmente, mesmo adorando a Deus, mas para os hebreus ele fala de coisas muito profundas. Então, essas coisinhas pequenas que ele está falando, olha, a corrida é grande, a corrida é muito longa, então você tem que ter muita perseverança, porque é puxada, é uma caminhada difícil, tem trajetos complicados, muito complicados, vai te dar desânimo, muito desânimo. Eu lembro uma vez, eu estava correndo uma maratona de 90 quilômetros, lá na África do Sul. E eu estava pegando uma subida assim, né? E aí era uma subida enorme, assim. E eu ia completar o quilômetro 45, metade da prova, eu já estava morrendo. Na metade você já está morrendo, a outra metade você tem que correr morto. Morreu, mas passou bem. E aí, na hora que eu estava subindo, tinha a placa lá em cima do topo da subida dos 45 quilômetros, né? E aí eu fitei ele, assim, pensa naquelas coisas que te decepcionam, né? Eu fitei ele e falei assim, glória a Deus, vou chegar na metade da prova já. Eu terminar essa subida aqui, eu chego estou na metade já ficou para trás. E eu fui. E aí eu falei, chegar no topo da montanha ali vai ter um refresco, né? Aí eu subi. Na hora que eu cheguei, passei o quilômetro 45, fez uma curva assim, tinha uma outra subida, pior do que a que eu tinha acabado de fazer. Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui, meu? que cilada que eu peguei aqui, né? Eu estava vendo aquilo e falando, não, vou chegar ali, metade da prova, no topo da montanha, é ideal, né? Eu vou fazer a curva, já vou dar uma refrescada. Passou a metade, falou assim, aí olha como é que o pensamento já muda, né? Eu estava super confiante, falei, vou chegar na metade eu já vou ter um refresco. Na hora que eu passei a metade, falei assim, cara, ainda estou na metade. Graças a Deus já estou na metade, mudou para, nossa, eu ainda estou na metade. E no refresco que eu achava, eu falei, nossa, estou full. Muda, né? De uma hora para outra muda. Então, o Hebreus aqui, o escritor de Hebreus está falando assim, cara, o trem já é complicado. Viu, Ana? A vida já é injusta, né? O mundo é injusto. Deus é justo, o mundo não. A criação foi contaminada pela injustiça, pela maldade, pela inveja. É esse mundo que nós vivemos. Então, a caminhada já é bem complicada. Problema todo mundo vai ter. Jesus não mentiu para ninguém. Vai ter muita aflição. Tem de bom ânimo.
vocês ainda vão ficar carregando coisinha na bagagem? Libera, brother. Mimimi lá de trás. Seu cunhado que falou não sei o quê no almoço de família. Seu sogro que não sei o quê. Amanhã é aniversário do meu sogro. Tem que gastar dinheiro com o sogro. Você corre presente para sogro. A vida é complicada pra caramba, né? Me falaram mal de mim, o fulano de tal, na reunião na igreja ontem lá, o cara falou bem do Léo e não falou de mim, porque lá no Legendário o pessoal está... Capaz, larga isso para lá. Nossa, ficar preocupando com nossa reputação, ou com as coisas que você fez lá no passado. Aí a gente vai carregando esse tanto de coisinha na bagagem, né? É um rancorzinho que ficou lá para trás, é uma preocupação lá da frente, é uma pessoa que falou um trem com você lá, é o irmão que seu... E aí ele está falando, larga essas coisinhas, essas encumbrances, né, em inglês, essas bobagemzinhas que você não vê que está te pesando. A gente nem percebe. Porque as coisas grandonas você percebe, né? Se pôr uma pedra na sua mochila, você percebe. Mas põe um broche escondido lá dentro, ninguém vê. Então, essas coisinhas que a gente tem que largar para a nossa caminhada ficar mais easy. Que ela já é pesada, não pesa ela mais, não. Tem gente que está ferrada aí, sabe por quê, pessoal? Não é porque arruma complicação e problema. Gente que arruma um monte de coisa para carregar, para levar, para pôr na mala, na mochila. Já viu? Faz uma limpa na sua casa lá para você ver o tanto de porqueira que você vai achar lá. Te desafia a fazer isso essa semana. Abre seu armário. Tanto de coisa que está lá que você nem mexe, nem usa. Camisa que você comprou, nunca usou e nunca vai usar. Coisa que você pegou, panfleto, folder que você pegou na rua, no sinal, levou, colocou na gaveta, chaveirinho que te deram, coisa que te venderam, bala que você comeu metade, deixou o resto lá. Pega lá na sua casa o tanto de porqueira que tem. A nossa vida também muitas vezes é assim, você vai carregando esse tanto de coisinha, tanto de nhenhenhé, e aí quando você vê, está pesado e você não está sabendo nem por quê. A caminhada pode ser mais leve, porque ela já é pesada por si própria. Então, deixa para trás, o escritor aqui falou. Desembaraçando, essa palavra é hora, né? Desembaraçando de todo esse peso. Relacionamento com Deus na intimidade, obediência, fé, santidade e perseverança. Vamos caminhar com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Meu Senhor, muito obrigado. Nós somos terríveis. O Senhor é bom. Ajuda-nos, ó Deus, a não desviar do caminho do Senhor. Não deixa a gente pegar atalho, não deixa a gente levar coisa na mochila que a gente não precisa. Libera a nossa bagagem. O Senhor disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e suave. Lança sobre ele o seu fardo, a sua mochila pesada, em nome de Jesus. Nos ensina a andar em obediência ao Senhor. Não em obediência cega, mas em obediência de amor. Nós queremos te conhecer e obedecer porque te amamos. Porque o Senhor já nos ama. Mas nós queremos nos deleitar nesse amor também, para que a nossa obediência seja fruto da nossa relação com o Senhor, não uma série de cumprimento de regras, nem obediência por medo de alguma coisa ruim acontecer na nossa vida, mas em amor ao Senhor. Nos leva para um local de intimidade, Deus maior, aquela água ali que Ezequiel falou que não está nem nos pés, nem nos artelhos, nem na cintura, mas já que nos cobriu de uma maneira que a gente perdeu completamente o controle. Toma conta da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Aquece a fé do nosso coração. Quando a circunstância está parecendo que está tudo errado, não nada dando certo, Deus, que a sua presença e a fé no nosso coração seja o norte para a nossa vida, diante das piores situações, inclusive da própria morte, ou nossa, ou de algum ente, ou de pessoas próximas de nós, que a nossa esperança seja no Senhor, porque o Senhor vive e viverá eternamente, o Senhor não muda.
Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, não deixa a gente desanimar. Coloca em nós um espírito inquebrantável para a gente perseverar a carreira que o Senhor está colocando diante de nós. Nós não queremos desistir enquanto a gente não cruzar a linha de chegada. Nós não queremos parar no quilômetro 50, 40, 30, qualquer que seja. Nós não queremos sair correndo rápido demais e depois cansar e não conseguir terminar. Nós queremos falar aquilo que o apóstolo Paulo falou para Timóteo: completei a carreira. Como é que é mesmo? Guardei a fé, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pela tua igreja, nos leve em segurança para as nossas casas, nos dê uma semana abençoada, nós queremos andar com o Senhor. Em nome de Jesus, saber aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém?